Sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E o título da mensagem de hoje será o seguinte: qual a diferença entre o ímpio e o justo? E eu vou começar fazendo a leitura bíblica que está localizada aí no livro de Salmos, versículos de número 1 ao 6, que diz o seguinte: Salmos 1. Como é feliz que não se segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é a casa dos ímpios? São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão do julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Lembrando aí que tem outras linguagens bíblicas, mas a mensagem é a mesma. Bom, primeiro de tudo, eu quero deixar aí bem claro para todos que não estou aqui fazendo acepção de pessoas e também não estou aqui incentivando ninguém a julgar ninguém. Eu estou aqui somente para estar falando o que a Bíblia está dizendo. E a mensagem de hoje, eu vou falar aí a diferença. O que a Bíblia diz sobre o ímpio e o que a Bíblia diz sobre o justo. Então você vai saber a diferença aí entre o justo e o ímpio. O que é a palavra do Senhor, o que é a palavra do nosso Deus, fez todas as coisas, criou os céus e a terra e tudo que há nessa terra. Então nós vamos descobrir quem são os justos e quem são os ímpios. Uma pessoa justa e de um ímpio. Vamos descobrir agora? Vamos saber aí primeiro o significado do ímpio na Bíblia. Ímpio significa piedade. Impiamente são aplicadas muitas vezes na Bíblia para traduzir termos originais hebraicos e gregos no Antigo e no Novo Testamento. Frequentemente, outras palavras cujo significado é muito próximo de ímpio são aplicadas de uma forma intercambiável ou sinônima. Por isso, o ímpio também é chamado na Bíblia de pecador, maligno ou iníquo. O ímpio e o justo. O ímpio é exatamente o oposto de justo. O ímpio está envolvido ativamente com o mal. Ele age de forma perversa, maligna e falsa diante de Deus. Leia Gênesis 38, versículo 7, Isaías 5, versículo 20, Amós 5, versículo 14 ao 15. Frequentemente, o ímpio e o justo são contrastados nas Escrituras. Muitos dos salmos, por exemplo, trazem uma reflexão que contrapõe o justo e o ímpio. Um dos maiores lembrados nesse sentido é o Salmo 1. Dele, o salmista diz que o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios é bem-aventurado. O mesmo salmo diz que o ímpio é como a moinha que o vento espalha, mas o justo tem o prazer na lei de Deus, como a árvore frutífera plantada junto aos ribeiros de água. Então, o justo, ele é comparado a uma árvore plantada perto de uma água, perto de uma lagoa, perto de um rio, perto onde tem água. Como você pode ver na imagem, o justo é comparado a essa árvore, perto da água. A água traz vida, a água traz refrigério, a água traz vida, a água traz rejuvenescimento. A água, ela faz o ser humano, das plantas e dos animais, matar a sua sede e fazendo suas obrigações. A água simboliza aqui a palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre a água, que Jesus é a água da vida. Então, quando estamos perto de Jesus, que é a água da vida, nós
temos vida, vida com abundância. Você pode ouvir a mensagem que eu vou colocar no início dessa mensagem aqui. Jesus é a água da vida. Então, quando Jesus ele se refere à água aqui na palavra do Senhor, está falando dele mesmo, da água da vida. Então, quando estamos perto da água, nós temos vida. O ímpio, ele não fica perto da água. Por quê? Porque ele não é uma árvore frutífera que fica perto dos ribeiros de água. Então, você vai saber a diferença aí do ímpio e do justo. E qual é a sua escolha? Você vai escolher ser uma pessoa justa, uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que segue o que a palavra de Deus diz, que o Senhor diz, que a sua palavra diz, ou você vai ser um ímpio que não vai obedecer o que a palavra diz, que vai ser o oposto do que o que é ser justo? Então está aí para você uma oportunidade de escolher se você quer ser um justo ou você quer ser um ímpio. A palavra de Deus, aqui através dessa mensagem de hoje, está falando com você. Você vai escolher ser um justo ou você vai escolher ser um ímpio? A escolha está nas tuas mãos. Essa é a oportunidade de você fazer uma análise e saber, será que se eu continuar a ser um ímpio, eu vou ser feliz? Ou se eu escolher ser um justo? O que vai mudar na minha vida? Digo para você que vai mudar muita coisa na sua vida. Porque escolher ser uma pessoa que serve a Deus e escolher ser um justo é escolher a vida, é escolher servir a um Deus que pode tudo, é um Deus que nos traz vida onde tem morte. Apesar das lutas, apesar das tribulações, apesar de muitas aflições, porque a palavra mesmo do Senhor, o Senhor Jesus dizendo que no mundo nós teremos aflições. Aflições são lutas, tristezas, angústias, são tudo isso. Mas que era para nós termos ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós vamos vencer com Ele também. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo logo abaixo 2 mensagens. Quem é o Espírito Santo do Senhor, que Jesus batizará cada um de nós, e a parábola do trigo e do joio, para você saber a diferença aí entre o ímpio e o justo, porque tem um pouco tudo a ver aí com essa mensagem. Versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Os 2 caminhos da vida determinam o destino dos que seguem. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles, e permanecerá para sempre. O apóstolo Paulo sabia disto ao escrever que Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:9. E quando o Senhor Jesus voltar novamente a segunda vez, Ele vai vir com a sua igreja. A sua igreja é aquela que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus, que eu vou colocar aqui no final desse vídeo, dessa mensagem, o que é a igreja, né? Então você pode ir lá ouvir e você vai se edificar mais com essa mensagem. O Salmo 73, versículos 19 e 20, está assim: certamente os põe em terreno escorregadio e os fazem cair na ruína. São como um sonho que vai quando a gente acorda. Quando se levantares, Senhor, tu farás desaparecer. Está falando a respeito dos ímpios. Então você agora descobriu qual a diferença entre o justo e o ímpio. Preste atenção, vou reforçar. Aqui não estamos julgando ninguém. É a palavra de Deus que está dizendo que os ímpios são aqueles que são opositores, oposto aos justos. Os justos obedecem à palavra, os ímpios não obedecem à palavra de Deus. Seja abençoado, seja edificado com essa mensagem de hoje que o Senhor nos deu para estarmos aí transmitindo para você que está ouvindo. Com certeza tem endereço certo essa mensagem, e esse endereço é o nosso coração, que possamos abrir os nossos olhos para a palavra de Deus. Jesus abençoe a cada um de vocês.